A maldição de Tamerlão. Apenas esta frase, mesmo sussurrada, soa ominosa, misteriosa, quase mística. Imediatamente surgem diante dos olhos imagens de tumbas antigas, ocultas de olhares indiscretos, restos de grandes governantes perturbados após séculos de descanso, audaciosos caçadores de tesouros que violam a proibição e um castigo inevitável e terrível pelo sacrilégio, pela intrusão no mundo dos mortos. Mas o que realmente se esconde por trás desta frase arrepiante? Eventos históricos reais, coincidências místicas e inexplicáveis, ou simplesmente uma sensação jornalística inflada artificialmente, uma lenda criada para chamar a atenção? Hoje, tentaremos desvendar esta história complicada e ambígua, cheia de enigmas, tragédias, perdas e possivelmente autêntico misticismo. Tentaremos separar os fatos da ficção, examinaremos as evidências a favor e contra, analisaremos diferentes pontos de vista e tentaremos compreender se realmente existe a maldição do grande conquistador, o temível Timur, ou se é apenas uma cadeia de coincidências fatais às quais as pessoas propensas ao misticismo atribuíram um significado sobrenatural. Preparem-se! Estamos embarcando em uma viagem fascinante e possivelmente um pouco perigosa, seguindo os passos de uma das lendas históricas mais famosas e inquietantes, uma lenda que ainda hoje gera controvérsia e nos faz refletir sobre os limites de nossa compreensão do mundo. Tamerlão, também conhecido como Timur ou Timur, o coxo, devido a uma lesão na perna, é sem dúvida uma das figuras mais brilhantes, controversas e, sem dúvida, mais significativas da história mundial. Ele viveu no distante século XIV, na época medieval, e conseguiu criar um império enorme e poderoso que se estendia desde as fronteiras da Índia e Pérsia até o Oriente Médio, Ásia Menor e as estepes do sul da Rússia. Suas campanhas militares, que se destacaram por uma crueldade incrível, às vezes extrema, foram acompanhadas de assassinatos em massa, a destruição de cidades, a aniquilação de povos inteiros. Mas, ao mesmo tempo, surpreendentemente, Don Tamerlão não foi apenas um conquistador impiedoso, mas também um patrono das artes, das ciências e do artesanato. Ele construiu cidades magníficas, mesquitas majestosas, bibliotecas, observatórios, e atraiu para sua corte os melhores cientistas, artistas, poetas e arquitetos de seu tempo. Após a morte de Tamerlão, que ocorreu no ano de 1405 durante sua campanha contra a China, seu corpo foi cuidadosamente embalsamado, ungido com perfumes, vestido com roupas luxuosas e enterrado em um mausoléu especialmente construído, Gur-e-Emir, em Samarcanda, a cidade que ele transformou na capital de seu império. O mausoléu de Gur-e-Emir é uma verdadeira obra-prima da arquitetura da Ásia Central que impressiona por sua magnificência e requinte. E aqui é precisamente onde começa a história, envolta em misticismo e mistérios sobre a maldição de Tamerlão. Segundo a lenda, amplamente difundida não só na Ásia Central, mas também muito além de suas fronteiras, na lápide de Tamerlão, feita de uma única peça de jade, estava gravada uma inscrição misteriosa, uma terrível advertência dirigida a todos aqueles que ousassem perturbar seu descanso eterno. Existem diferentes versões desta inscrição, diferentes traduções e interpretações, mas a essência se resume a uma advertência sobre as terríveis e inevitáveis consequências para qualquer um que se atreva a profanar o túmulo. Em uma das versões mais difundidas, a inscrição diz: "Quando eu me levantar dos mortos, o mundo tremerá." Em outra variante que alguns pesquisadores citam, a inscrição soa ainda mais ameaçadora: "Qualquer um que perturbe minha paz nesta vida ou na próxima será submetido a sofrimentos incontáveis e morrerá de uma morte terrível." Durante muitos séculos, até o século XX, esta inscrição, este aviso, foi considerado apenas uma lenda, bela, mas sem nenhum fundamento real. Simplesmente parte do folclore local. Ninguém se atrevia a perturbar as cinzas do grande conquistador, temendo não tanto a maldição mística, mas
a ira de seus descendentes e fanáticos religiosos. No entanto, no século XX, na era do triunfo da ciência e do ateísmo, na União Soviética, houve pessoas que decidiram desafiar a antiga lenda. No ano de 1941, por ordem pessoal de Joseph Stalin, foi organizada uma expedição científica especial sob a direção do conhecido antropólogo, escultor e arqueólogo Mikhailovich Gerasimov, criador do método de reconstrução da aparência de uma pessoa a partir de seu crânio. O objetivo da expedição era abrir a tumba de Tamerlão, estudar seus restos, realizar medições antropológicas e, o mais importante, recriar sua aparência em vida, seu retrato escultural. E assim, em 20 de junho de 1941, após longos trabalhos preparatórios, a tumba de Tamerlão no mausoléu de Gur-e-Amir foi solenemente aberta na presença dos membros da expedição, representantes das autoridades locais e alguns anciãos clérigos muçulmanos que, segundo dizem, tentaram dissuadir os cientistas desse passo arriscado, avisando-os das terríveis consequências e, como afirmam algumas fontes, incluindo os participantes da expedição, dentro da tumba, no lado interno da pesada laje de jade, os cientistas realmente encontraram a inscrição ominosa, o mesmo aviso que havia sido transmitido de boca em boca durante séculos. Claro, a ciência soviética oficial, baseada nos princípios do materialismo e do ateísmo, negou categoricamente a existência de tal inscrição, qualificando-a como invenção, superstição, um vestígio do passado. Mas os rumores sobre esta inscrição, sobre esta maldição, persistiram e continuam circulando até hoje, sendo transmitidos de geração em geração. E então aconteceu algo que muitíssimas pessoas, não apenas na União Soviética, mas em todo o mundo, consideram uma prova irrefutável da realidade da maldição de Tamerlão. De seu poder místico em 22 de junho de 1941, apenas 2 dias após a tumba do grande conquistador ter sido aberta, a Alemanha nazista, traindo o pacto de não agressão, atacou a União Soviética. Começou a Grande Guerra Patriótica, uma das guerras mais sangrentas, mais terríveis e mais destrutivas da história da humanidade, que ceifou a vida de milhões de pessoas, trouxe sofrimentos incontáveis e dor. Coincidência? Claro, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista do senso comum, isso pode ser considerado simplesmente uma coincidência trágica e fatal. Mas, é preciso admitir, é uma coincidência demasiado ominosa, demasiado simbólica. Em 20 de junho, a tumba é aberta e em 22 começa a guerra. Isso se parece demais com o cumprimento de uma antiga profecia. Os céticos, é claro, objetarão imediatamente. A preparação para a guerra por parte da Alemanha estava em andamento há muito tempo. Os planos de ataque foram elaborados muito antes da abertura da tumba, e a data de 22 de junho foi escolhida pelo comando de Hitler com base em considerações puramente militares e estratégicas. Isso é, sem dúvida, verdade. Ninguém discute isso. Mas os defensores da teoria da maldição de Tamerlão, aqueles que acreditam na conexão mística entre esses eventos, apontam outras coincidências não menos estranhas e trágicas, uma série de eventos inexplicáveis que, em sua opinião, estão diretamente relacionados com as cinzas perturbadas do grande conquistador, com sua ira, com sua vingança. Eles lembram das derrotas catastróficas do Exército Vermelho nos primeiros meses da guerra, os milhões de soldados soviéticos mortos e capturados, os terríveis cercos de Leningrado e outras cidades, as atrocidades dos nazistas nos territórios ocupados. Tudo isso, segundo os partidários da teoria da maldição, foi consequência da ira de Tamerlão, seu castigo pela profanação do túmulo, e somente depois que os restos de Tamerlão foram enterrados novamente com honras, com todos os ritos muçulmanos necessários, em novembro de 1942, o curso da guerra, como afirmam os partidários da teoria, começou a mudar milagrosamente. Pouco depois do novo enterro, ocorreu a Batalha de Stalingrado,
uma das maiores e mais decisivas batalhas da Segunda Guerra Mundial, que se tornou um ponto de virada não apenas na Grande Guerra Patriótica, mas em toda a Segunda Guerra Mundial. Entre as outras vítimas da maldição de Tamerlão, além dos milhões de mortos na guerra, menciona-se o próprio Mikhailovich Gerasimov, o líder da expedição de 1941. O homem que dirigiu diretamente a abertura do túmulo e o estudo dos restos mortais. Ele morreu em 1970 e, embora sua morte tenha sido bastante natural, por velhice e doença, os partidários da teoria da maldição a relacionam com as cinzas perturbadas de Tamerlão, acreditando que a maldição o alcançou quase 30 anos depois. Também são mencionados outros casos, menos conhecidos, mas não menos trágicos, nos quais pessoas de alguma forma relacionadas com a expedição de 1941 para o estudo dos restos de Tamerlão morreram em circunstâncias misteriosas e inexplicáveis, ou enfrentaram sérios problemas na vida com doenças, desgraças, perdas. Claro, todas essas provas, todos esses testemunhos, podem ser explicados do ponto de vista do pensamento racional, do ponto de vista da ciência, da lógica e do bom senso. O início da Grande Guerra Patriótica foi causado por um complexo conjunto de razões políticas, econômicas e ideológicas, e relacioná-lo com a abertura do túmulo de um conquistador medieval é, no mínimo, pouco sério. A morte de Mikhailovich Gerasimov aos 63 anos foi bastante natural para aquela época, e buscar aqui um pano de fundo místico é no mínimo estranho. E os eventos trágicos na vida de outras pessoas de alguma forma relacionadas com a expedição são, infelizmente, uma parte inevitável da vida, e nem sempre tem uma causa mística ou sobrenatural. Mas, por outro lado, não se pode negar que toda essa história com a maldição de Tamerlão é realmente uma coincidência surpreendente, quase inacreditável, impressionante. Há coincidências demais, muitos eventos trágicos relacionados com o mesmo nome, com o mesmo lugar, com a mesma ação, a abertura do túmulo. E mesmo que não se acredite no misticismo, nas forças sobrenaturais, nas maldições, é impossível não refletir sobre o quão frágil, quão tênue é a linha entre a realidade e a lenda, entre o fato e a ficção, quão fácil é que a história se encha de mitos, rumores, conjecturas, e quão difícil é, às vezes, separar a verdade da mentira. A realidade da fantasia, acreditar ou não na maldição de Tamerlão, é uma questão pessoal, cada um decide por si mesmo, mas esta história, esta lenda, não é apenas um relato sobre um antigo conquistador, sobre seu túmulo, sobre a guerra e sobre o misticismo, é antes de tudo um lembrete de que a história da humanidade está cheia de enigmas, mistérios, perguntas sem resposta, que o passado, mesmo o passado muito distante, pode ter uma influência invisível, mas possivelmente muito real no presente, e que mesmo as pessoas mais grandiosas, mais poderosas, mais famosas como Tamerlão, não são donas do tempo, do destino, das leis do universo. E também é um lembrete de que a história, a memória dos antepassados, as antigas tradições e crenças, devem ser tratadas com respeito, com precaução, mesmo que não acreditemos no misticismo, nas maldições e nas forças sobrenaturais, porque, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante e um pouco assustadora pelas pegadas da lenda da maldição de Tamerlão. Examinamos juntos os fatos e as conjecturas, as evidências a favor e contra, diferentes pontos de vista e interpretações. Mas a conclusão final, como sempre, fica nas mãos de vocês, nossos espectadores. Se você gostou deste vídeo, se aprendeu algo novo, se refletiu sobre as eternas questões da vida, da morte, do destino e do misticismo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar seus pensamentos, impressões e versões. Vocês acreditam na maldição de Tamerlão ou consideram apenas uma cadeia de coincidências trágicas, mas coincidências afinal? E, claro, inscrevam-se no nosso canal para não perderem novas investigações, novas viagens ao mundo dos mistérios e enigmas da história,
novas descobertas e hipóteses. Compartilhem este vídeo com seus amigos, debatam, discutam, porque, como se sabe, na discussão nasce a verdade, e a verdade, como se sabe, está sempre por perto. Até a próxima!